trás dessa mudança, Sakamoto? Ô, Fabiola, no meio do caminho, entre o início do processo com os processos contra o Sérgio Moro e agora, a gente teve um Tribunal Superior Eleitoral e um Supremo Tribunal Federal é, que acabaram se tornando um alvo muito grande, né, do bolsonarismo, por conta exatamente das ações do TSE, né, e do STF, na investigação contra o golpismo, ou mesmo na cassação dos direitos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro e tudo isso mais. Alexandre de Moraes, o TSE, o STF, de uma maneira geral, foram colocados nos holofotes. O Senado começou, inclusive, a dar um hashtag Fica a Dica, lembrando que o próprio Senado pode caçar ministros do Supremo, né? Impeachment de ministro do Supremo. Senadores lembraram os ministros do Supremo que na próxima legislatura o Senado pode ter uma maioria bolsonarista e isso pode levar à cassação dos membros do Supremo. E aí o que acontece? Começou toda aquela pressão por conta disso, e aí é, há uma linha que diz que tudo isso viria num sentido de tentar pacificar a relação do judiciário com a política, com o legislativo, né? Eu acho, se for isso, de fato, que está acontecendo, o TSE, se o TSE realmente estiver fazendo isso, o TSE vai estar mergulhando na lama, né? Se o TSE salvar o Moro só para fazer média, ele vai estar mergulhando na lama. Ou pior, ele vai estar finalmente mostrando, ele vai estar atendendo os clamores do bolsonarismo que sonha em inutilizar a instituição, né? Porque não é função do judiciário fazer gesto de pacificação. A função do judiciário é julgar, né? Um parlamentar deve ser cassado diante da constatação de que recebeu vantagens indevidas, concorrendo de forma desleal com os adversários. Agora, absolvido se isso não ficar comprovado, e qualquer coisa além disso é a pura sacanagem. É sacanagem, inclusive sacanagem de ministro. Se a gente estiver se tratando, se a gente estiver discutindo o que está acontecendo aqui agora, pela questão técnica, vá lá. Se essa questão técnica ficar mandrake no final das contas, né, até porque tem até no TSE uma jurisprudência, né, a cassação do mandato da senadora Selma, né, lá em Mato Grosso, né, que é um caso bastante semelhante o do ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro, né? Então, o que acontece? O TSE vai simplesmente dar as costas para a própria jurisprudência que abriu. Como é que ele vai fazer esse contorcionismo também? É claro, e eu acho que é importante que o pessoal entenda que qualquer tribunal, principalmente tribunal superior, modula politicamente as decisões, ainda mais em casos polêmicos, né? Mas se no final do processo ficar claro que o Moro, como eu falei, for mantido no lugar como um gesto de boa vontade da Corte, diante da relação turbulenta com o Congresso Nacional, dos ataques sofridos pelos seus membros pela direita radical nacional e internacional, tivemos Elon Musk e tudo isso no meio, será um caso de corrupção sem envolvimento de grana, né? Porque um tribunal terá negociado a interpretação da lei no desfecho de um processo visando seus próprios interesses, no caso, sua própria proteção. E isso não é distensionar relações entre poderes, mas mostrar que essa situação, existem situações latentes que podem esgarçar a Constituição, né? E o problema é o seguinte, o pior é que, como já me apontou uma pessoa que está por dentro desse processo, né, um desfecho político para uma discussão jurídica não deve causar uma comoção a ninguém neste momento. O pessoal vai acabar achando normal, ah, tá, foi normal, né, melhor para a República, né? Ou seja, a gente vai estar naturalizando uma anomalia. Repito, a questão não é uma discussão, se a discussão no final for técnica, com cara técnica, sabe, com focinho, com orelha e com rabo de discussão técnica, né, e que, na verdade, se discuta, inclusive, a jurisprudência passada, né, tudo isso mais, vá lá. Agora, se ficar com cara de acordão, vai ficar feio para todos os lados. Nossa, que forte isso, né? De um acordo. Você falou uma coisa forte aí, Sakamoto. Se o Tribunal Superior Eleitoral absolver Moro, ele está se jogando na lama, né? Como você disse. Quer dizer, cadê a credibilidade do Tribunal Superior Eleitoral?
né? Ô, Josias, você acha que tem alguma coisa por trás? Quer dizer, o trabalho de Sérgio Moro, a gente até comentou, né, aqui, em relação a essa história do Sérgio Moro ir procurar os ministros, né? Ele esteve lá no gabinete de Gilmar Mendes, foi até humilhado por Gilmar Mendes. Gilmar Mendes contou em entrevista aqui, inclusive no All News, sobre isso, né? Ele mandou ele usar a biblioteca e tudo mais. O Sérgio Moro esteve lá, ele conversou com os ministros, né? Ele fez esse meio de campo. E não só ele, né? Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, foi conversar com Alexandre de Moraes, mas o que está por trás disso, ô Josias? O que aconteceu aí por trás disso? O que é que o eleitor não está conseguindo ver? Tá desligado o seu som, ô Josias. Está havendo uma movimentação, Fabiola, nos subterrâneos muito intensa. E o Sérgio Moro não é o único personagem dessa movimentação. Há um outro senador, Jorge Seife, que está também submetido ao crivo do Tribunal Superior Eleitoral, com um pedido de cassação. E esse julgamento do Jorge Seife deveria ter ocorrido há 2 semanas, e ele já foi adiado 2 vezes. E circularam votos do relator do processo em sentido, votos que vão em sentido diametralmente opostos, um pela condenação, o outro pela absolvição. No final das contas, nem condenou nem absolveu, pediu o adiamento do julgamento. E nesse intervalo, o Jorge Seife foi beneficiado por um lobby de ninguém menos do que o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. O Tarcísio se achegou ao Alexandre de Moraes, que ainda até o início do mês, ainda é o presidente do TSE. Vai deixar de ser no início de junho agora, vai ceder a sua cadeira para o ministro terrivelmente evangélico nomeado pelo Bolsonaro, mas ainda está lá, né? E o Tarcísio de Freitas, ele pediu pelo Jorge Seife, né? Ele indicou, nomeou para a chefia do Ministério Público em São Paulo um nome predileto do ministro Alexandre de Moraes, se achegou ao Alexandre de Moraes. Nos subterrâneos ele disse que não se deve destratar, que é um erro do bolsonarismo, destratar o Alexandre de Moraes, ao contrário, deve-se aproximar dele, que o bolsonarismo comete um equívoco ao transformar o ministro Alexandre de Moraes em alvo. O fato é que o Alexandre de Moraes mudou o seu procedimento. Ele se recolheu, já não se expõe tanto na vitrine, teve uma decisão esquisita em relação ao Bolsonaro, que o Bolsonaro foi à Embaixada da Hungria, um par de pernoites inexplicável, em pleno carnaval, e o Alexandre de Moraes, quando se imaginava que ele poderia impor ao Bolsonaro pelo menos uma tornozeleira eletrônica, ele se fingiu de morto, ele decidiu que não havia elementos que justificassem a mudança das medidas cautelares relacionadas ao Bolsonaro. Já tinha apreendido o passaporte, isso era suficiente, e todo mundo fingiu que o Bolsonaro foi para lá para estreitar relações com autoridades da Hungria. Então, dormiu na embaixada a pretexto de inteirar-se ou dividir as suas impressões sobre o Brasil com autoridades da Hungria. Não faz o menor